O eterno dilema dos distribuidores de food service: ter uma equipe baseada no modelo de representantes comerciais autônomos, os RCAs, ou ter vendedores contratados no regime de CLT. Isso é uma questão mais de gestão de custo, de gastos com essas estruturas, ou é mais uma questão das transformações pelas quais passam o modelo de negócio dos distribuidores? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube. A gente vai discutir hoje sobre esse tema que seguramente é um dos temas mais importantes que tem assolado os gestores, os donos, os empresários desse setor de distribuição ao longo de muitos tempos, ao longo de muitos anos, e que seguramente, por força de tudo que tem acontecido, por todas as transformações desse mercado, tem obrigado esses gestores e esses empresários a revisitarem o tema de como eles estruturam as suas equipes de vendas, especialmente nesse dilema representante comercial autônomo versus CLT, versus vendedores CLT. Mas eu acho que também esse vídeo ele deveria ser considerado pelos profissionais de vendas, sejam eles os representantes comerciais ou sejam eles os vendedores, porque isso também dá uma dimensão ou dá uma perspectiva daquilo que pode acontecer nos próximos anos para esses profissionais. Então, minha sugestão é, se você é empresário desse setor, considere de uma forma esse vídeo, mas se você é profissional de vendas que atua nesse setor, também considere esse vídeo como uma forma de pensar a sua própria carreira, a sua própria perspectiva profissional. Mas vamos lá. Por que historicamente o tema tem sido tão apimentado e tão controverso? Primeiro porque a grande parte dos empresários desse setor sempre procurou ter na sua mão, de uma forma muito administrável, qual é o gasto comercial que a distribuidora tem. Para quem não sabe, a distribuidora é um negócio dentro da cadeia de abastecimento do food service. É um negócio que opera com margens muito comprimidas, uma lucratividade muito inferior à lucratividade da indústria, por um lado, muito inferior à lucratividade dos operadores, dos seus clientes, do outro lado. Então, a distribuidora está no meio desses dois elos da cadeia, operando com uma margem menor do que esses dois elos. Então, administrar custo sempre foi uma prioridade muito, muito grande dentro do negócio da distribuição. E por conta disso, sempre se olhou muito que percentual é o máximo que eu posso ter de gastos comerciais, e junto com isso uma outra preocupação que é, eu não posso ou eu não desejo, não é legal ter uma parcela desse gasto muito alto, por exemplo, quando eu vou abrir uma nova área, quando eu vou prospectar novos clientes, quando eu vou colocar um novo profissional de vendas na equipe, sendo que leva um tempo até essa nova área, esses novos clientes e esses novos profissionais produzirem o suficiente para se pagarem. Então, o modelo tradicionalmente tem sido sempre valorizar muito, ou sempre desenhar um modelo em que a remuneração das equipes de vendas sejam predominantemente variáveis e predominantemente baseadas em variáveis sobre o faturamento desses profissionais de vendas, dessas equipes de vendas. E dessa forma é muito previsível quanto esses gastos comerciais vão representando dentro da estrutura total de gastos da distribuidora. Até então está tudo bem. Só não está tudo bem porque de alguns anos para cá, pelo menos dois grandes movimentos começam a acontecer. Isso a gente consegue observar pelos vários clientes que a gente tem em projetos de consultoria nesse setor, empresas que a gente também presta algum tipo de aconselhamento estratégico e que a gente percebe claramente que esse quadro vem mudando. Não da preocupação com os gastos, mas com uma série de outras demandas ou de outras preocupações que esses empresários passam a ter que lidar com. Então, eu vou destacar aqui dois grandes temas dessa discussão para direcionar um pouco a conversa que a gente está propondo. O primeiro tema é o que eu chamo de uma gestão
cada vez mais fina, cada vez mais sofisticada, cada vez mais qualificada que o distribuidor está precisando realizar. Então, citando alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito claramente com eles, um deles é temas como abordagens customizadas ou abordagens específicas para determinados tipos de cliente. Então, o restaurante não é a mesma coisa que a lanchonete, que não é a mesma coisa que a padaria, que não é a mesma coisa que a pizzaria ou o oriental. Então, ter uma abordagem mercadológica específica para cada um passou a ser uma demanda cada vez mais latente dentro desse segmento. Um outro tema é a necessidade de se ter um sortimento vendido cada vez maior e cada vez melhor, mais aderente, mais rentável, vou criar uma palavra, fidelizante e etc. Ainda dentro desse tema, um terceiro tópico que a gente poderia colocar é frequência de vendas. A gente sabe que os estabelecimentos desse setor, eles compram numa média de pelo menos uma vez por semana suas categorias de produto, suas necessidades. Então, administrar a frequência de compras da equipe de vendas passou a também ser um fator decisivo para ser mais eficiente, mais produtivo. E eu poderia falar ainda aqui da necessidade de se priorizar marcas, de se priorizar fornecedores crescentemente e até metas que são muito normais nas principais distribuidoras do Brasil hoje, metas negociadas entre as distribuidoras e seus principais fornecedores, a indústria, na forma do que a gente chama de JBP ou dos planos de desenvolvimento conjuntos que existem entre as principais indústrias e os principais distribuidores. Então esse é um primeiro grande tema, essa necessidade de uma gestão cada vez mais fina. E aí entra um segundo aspecto bastante relevante e que vai ganhar cada vez mais força nos próximos anos, que é uma tendência que eu diria quase que irreversível de a comercialização acontecer dentro de um formato que a gente chama de omnicanalidade, que simplificando é os mesmos clientes que a distribuidora já tem e os novos clientes, os prospects dessa distribuidora, passarem a se relacionar, a comprar, a transacionar com a distribuidora por vários canais e não só por um canal. Tradicionalmente as distribuidoras são muito monocanais. Então, é um cliente que compra de um único canal da distribuidora, ou elas passaram a ser multicanais, então cada tipo de cliente compra de um tipo de canal de venda, e a tendência que a gente tem de agora para o futuro é de omnicanalidade, que é um mesmo cliente pode se relacionar de várias formas com essa distribuidora. Ele pode se relacionar com um profissional de vendas em campo, que visita presencialmente esse cliente, que tem outras ferramentas como telefone, WhatsApp para se relacionar, mas você tem um cara que se relaciona fisicamente, presencialmente com o cliente. Você tem um outro canal muito habitual que é o televendas, que também pode usar outras ferramentas complementares como o WhatsApp, por exemplo. E você passa a ter cada vez mais a presença do digital ou do relacionamento digital, com uma variação que é o relacionamento online com esses clientes, que pode ser um site, um aplicativo, uma plataforma de e-commerce mais sofisticada, pode ser um chatbot que você utiliza, por exemplo, através do WhatsApp, etc. E o cliente pode se relacionar com a distribuidora através de todos esses canais e não especificamente de um só. Então a gente falou de dois temas, o tema da omnicanalidade e o tema da gestão mais fina, colocando muita pimenta em como que uma distribuidora está organizada hoje para poder atender de uma forma competitiva e de uma forma mais eficiente o mercado de operadores. Esse é o primeiro bloco dessa discussão. Um desdobramento de tudo isso que a gente acabou de falar, né, a gente está vivendo transformação. Então, a gente tem que ter claro o seguinte, ficar imóveis hoje, né, pensando nos distribuidores, pode ser um tremendo risco. E aí eu vou pensar especialmente em dois grandes riscos, ou em dois grandes movimentos que indicam esse risco. Um deles, os fornecedores estão efetivamente selecionando quem são os seus distribuidores e quem são os seus canais de distribuição prioritários, que vão receber as melhores condições, que vão ser privilegiados na relação com esses distribuidores, né? E são, sem sombra de dúvida, os distribuidores que vão ser melhores promotores das marcas dessas indústrias, os melhores
ampliadores da cobertura, da presença dessas marcas e desses produtos, e os distribuidores que estarão mais predispostos a se integrar mais na cadeia dessa indústria. Falei da indústria. No caso dos clientes, a gente está lendo isso claramente já há mais de um ano, os clientes, os operadores, por mais que eles busquem comprar de uma forma competitiva cada item, mas eles estão num movimento de concentração de menos fornecedores. Eles precisam ser mais eficientes, ao invés de se relacionar com dezenas de fornecedores, reduzir, esse é o movimento que eles estão fazendo, eles estão buscando reduzir o número de fornecedores para comprar melhor de uma forma empacotada, de uma forma mais agrupada e conseguir melhores, não só condições comerciais, mas também melhores níveis de serviço, porque isso é determinante também para o restaurante ser mais competitivo. Quando a gente coloca isso, o modelo tradicional, muito duro, muito mono, muito engessado do distribuidor, ele está absolutamente em xeque. E quando a gente fala em xeque, eu acho que a gente, e voltando a duas palavras que eu já usei pelo menos uma vez nesse vídeo, a gente está falando de eficiência por um lado, está falando por melhor atender necessidades de clientes e fornecedores. Eu consigo trazer claramente essa discussão para falar o seguinte: como que uma distribuidora então pega e utiliza os seus recursos de uma forma mais eficiente, mais produtiva e etc. Aí é onde a gente faz o link com a ideia de representante, de vendedores, mas eu vou simplificar falando o profissional de vendas. O ponto é, o profissional de vendas, especialmente o profissional de vendas de campo, é o recurso mais premium, o recurso mais caro, de maior valor. Não é, ele pode ser só mais caro, mas ele pode ser o cara de maior valor dentro de uma estrutura comercial. Então, se a distribuidora não utilizar os profissionais de venda de uma forma mais inteligente, ela pode ter aumento de custo sem ter aumento de valor, sem entregar mais para o mercado, sem capturar mais retorno do mercado, seja fornecedores ou clientes. E aí eu vou colocar qual é o tripé de como a gente enxerga esse melhor uso, esse melhor emprego do recurso profissionais de venda. Esse cara deveria ser um cara que faz, acima de tudo, três atividades ou cumpre 3 papéis na distribuidora. Um deles, ele é o gestor, ele é o responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento dos relacionamentos da distribuidora com os clientes. Ele é o gestor do relacionamento, ele é o promotor desse relacionamento. Segundo, ele é o gerador de demanda. Ele não é o cara, vê bem, gerar demanda não é tirar o pedido, porque o pedido pode entrar por várias formas hoje numa distribuidora e vai ser cada vez mais assim. Mas ele é o cara que estimula por várias formas como um cliente quer comprar mais ou vai comprar mais da distribuidora. Então ele é um gerador de demanda por si só. Por mais que exista esse apelido e até essa função, gerador de demanda, mas o vendedor, o profissional de vendas, ele é o gerador de demanda por excelência numa distribuidora. E o terceiro ponto é, ele é um promotor da imagem da distribuidora no mercado. Ele é um promotor da imagem dos seus principais fornecedores, das suas principais marcas no mercado. Então ele gera relacionamentos, ele gera demanda e ele promove imagem. Quando a gente faz o profissional de vendas cumprir esses 3 papéis, o valor que ele agrega para ele, para a empresa e para o mercado é muito maior. E aí, ao invés de eu ter que ter a preocupação da discussão de quanto ele custa, eu tenho a preocupação de pensar em quanto ele gera, de quanto ele agrega de valor para o negócio. E aí muda totalmente a discussão que a gente tem historicamente dentro desse negócio. Eu nem gosto muito de usar um apelido que nos últimos vários anos esse mercado usou bastante, que é o vendedor consultor, né? Porque isso me parece um pouco mais de moda, um pouco mais de apelido marqueteiro do que na prática o que ele realmente faz. Então, já que a gente está falando disso, né, eu acho que a gente deveria pensar no quê? Quais são os principais desafios que uma distribuidora deve ter em relação ao desenvolvimento da sua estrutura comercial, especialmente pensando no seu principal recurso, que é a sua estrutura de campo. Tá? E isso, vocês vão notar, eu nem falei aqui de se esse cara é CLT,
esse profissional de vendas, ou se esse profissional de vendas é um representante comercial autônomo. Por quê? Porque me parece que isso é menos importante do que os desafios que a gente vai comentar agora. Então vamos lá. Eu listei aqui 7 desses pontos que eu considero os grandes desafios no desenvolvimento do time. Vou começar de trás para frente. Primeiro, os modelos de relacionamento e os modelos de remuneração da equipe. Eles têm que se transformar para conseguir permitir que o profissional de vendas realize aquela questão da gestão dos relacionamentos, de geração de demanda e de promoção de imagem. E tem que ser uma relação, eu acho que esse ponto é super importante, tem que ser uma relação ganha-ganha, porque isso tem que fazer sentido para a empresa, mas também tem que fazer sentido para o homem de vendas. Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda é redefinir os papéis, redefinir as responsabilidades, porque enquanto eu cobrar, ou enquanto os papéis e as responsabilidades forem as mesmas de antes, eu não vou conseguir fazer a transformação dessa equipe para cumprir aqueles 3 principais objetivos que a gente propôs agora há pouco. O terceiro ponto é também redefinir, quase que consequência, redefinir as metas e indicadores, porque não adianta eu dizer o teu objetivo é esse, mas as metas, indicadores e a própria remuneração está indo numa outra direção. Isso tem que ser harmônico, isso tem que estar totalmente ligado um tema ao outro. O quarto fator que eu queria colocar é, você tem que ter ferramentas e tem que ter soluções, especialmente tecnológicas, e aí já fica a transformação tecnológica e digital está acontecendo aceleradamente, tem que existir soluções e ferramentas para que esse papel do profissional de vendas aconteça conforme a gente deseja, na frente do cliente dele especialmente. Porque se ele não tiver as ferramentas à sua disposição, ele provavelmente volta para o estágio anterior, que era ser absolutamente transacional e muito focado em tirar um pedido, muitas vezes na força, mais do que gerar um pedido, do que provocar os pedidos regulares desse cliente. O quinto ponto é integrar para valer os canais. Então, se você é uma empresa que vai para o caminho da omnicanalidade, você tem que preparar um caminho para que o atendimento campo, o atendimento pelo televendas, o atendimento pela tua loja virtual, o teu chatbot, etc., tudo isso tem que conversar. Porque se isso não tiver integração, a gente continua promovendo um clima ou uma situação de antagonismo dentro das distribuidoras, fazendo com que o profissional de vendas não queira e não enxergue como aliado, ele não queira ter como aliado e não enxergue como aliado o outro canal ou os outros canais de relacionamento da distribuidora com o cliente. O meu sexto ponto, não menos importante, tem que qualificar, tem que treinar, tem que conscientizar o profissional de vendas, porque o que a gente está propondo aqui não é uma coisa que a gente faz num estalar de dedos. Porque o mindset, porque a cultura, porque todo o treinamento que aconteceu até hoje, porque a origem dessa equipe e da mesma forma da distribuidora, não é dessa forma. Então, se a qualificação, se o preparo do time e de toda a retaguarda não for muito intenso, isso não vai acontecer só por decreto. E o último ponto, esse é um ponto difícil de falar, eu pensei se eu comentaria isso no vídeo ou não, mas é necessário comentar. Vai existir uma seleção natural, porque nem todo mundo vai querer fazer esse papel ou vai estar vai estar apto a fazer esse papel. Por isso que eu falei no comecinho do vídeo, esse vídeo também é para o profissional de vendas do setor, porque ele tem que entender que muito provavelmente, ou na empresa que ele já está, ou nas outras empresas desse setor, as coisas vão acontecer mais ou menos nessa direção. Então, se ele não conseguir se identificar com isso, talvez ele tenha que pensar em outra carreira. Mas se ele concorda ou se ele visualiza que isso vai acontecer mais ou menos por aqui, ele tem que começar já a se antecipar e se preparar para essa nova etapa do seu desafio como profissional de vendas dentro de uma distribuidora. E para finalizar, eu vejo muita oportunidade e vejo muito risco. Quem ficar imóvel pode ser atropelado pelo seu concorrente local, por algum consolidador, por
futuros novos modelos de se abastecer o mercado de food service e etc. Então, fica o meu convite. Eu não imagino que todos concordem com todos esses pontos, mas eu espero que, pelo menos a provocação desse tema, tire uma boa parte de vocês de um local confortável na cadeira e pare para pensar nesse assunto e falar o que faz mais sentido para a minha empresa, para o meu cliente, para o meu fornecedor, para a minha equipe, para o meu mercado. Muito obrigado.